Ei, o que você faz para viver? Eu machuco pessoas. Você acha que conseguia me vencer em uma luta? Esse era Chuck Liddell em seu auge. O artista de nocaute mais temido na história do UFC. Mas depois veio a queda. Meu disco estava tocando minha coluna. Então está tão nivelado com meus olhos, certo? Equilibro meus olhos. Aos 56 anos, a verdadeira história por trás de seu corpo quebrado, casamento despedaçado e voz roubada está finalmente saindo. Deixa eu te contar. A era do Iseman. Se você esteve em qualquer lugar perto de MMA, Twitter, YouTube ou TikTok nos últimos anos, você viu as miniaturas. O rosto de Chuck Liddell aos 25 com mohawk aguçado, traçados precisos, olhar frio como pedra cortando a câmera como se estivesse prestes a separar alguém de sua consciência. Então logo ao lado, um clipe granulado de Chuck agora um pouco mais lento, um pouco mais mole nas laterais, pausando no meio da frase em algum podcast aleatório. Este é o cara que, ao lado de alguns outros, é amplamente creditado por ajudar a trazer o MMA para a corrente principal do esporte e entretenimento americano, arrastando o UFC da obscuridade do pay-per-view para o juggernaut que conhecemos hoje. Então, quando as pessoas veem essas comparações antes e depois e sentem aquela pontada, aquela dor nostálgica de, oh não, nem ele, o sentimento é real, mesmo que o enquadramento seja cozido. Mas antes de chegarmos à parte da tragédia, temos que voltar tudo porque você não pode apreciar o quanto alguém caiu ou como a narrativa sobre ele se tornou injusta até entender como improvável foi sua ascensão. E a ascensão de Chuck. Genuinamente uma das histórias de origem mais codificadas por azarão que o esporte já produziu. Santa Bárbara final dos anos 70. Um menino de 3 anos chamado Charles David Liddell está vendo seu pai biológico sair pela porta da frente e esse pai não volta por muito tempo. Normalmente quando o narrador solta essa linha, a música triste incha, mas Chuck mesmo olha para um momento completamente diferente. Anos depois sentando com Joe Buck em um Denaville. Quando Buck tentou enquadrar a coisa do pai ausente como uma ferida aberta, Chuck simplesmente deu de ombros. Quer dizer, para mim, acho que ele me faria um favor. Quer dizer, ele era abusivo. Ele não era uma boa pessoa, era só isso. Sem fala terapêutica, sem jornada de cura, apenas um homem adulto te contando a verdade de forma plana. Energia pura do Chuck no auge. O que preencheu o vazio em forma de pai não foi drama. Foi o avô materno de Chuck, que ensinou a Liddell e seus irmãos técnicas de boxe desde muito jovem. Um homem que a família chamava de Pops, possivelmente o personagem mais importante em todo o universo cinematográfico de Chuck Liddell. Pops o ensinou a boxear, a jogar xadrez, comparecia a cada treino e cada jogo. Antes do Pit, antes do Ultimate Fighter, antes do Mohawk se tornar um império de merchandising, Chuck era um menino quieto, intelectual, atleta versátil que jogava futebol, lutava, corria e praticava beisebol. A versão infantil de um atleta de 5 ferramentas. Ele também era um menino que na creche ficava de pé e recebia socos de valentões porque sua mãe tinha dito que ele não podia bater. Esse é um visual selvagem. Chuck Liddell, futuro artista de nocaute, de pé com os punhos fechados aos lados porque a mãe disse. Eventualmente, a creche chamou ela e disse, senhora, isso não vai funcionar assim. Então, a mãe deu o sinal verde. Pops o ensinou a lançar um direto, e o resto, como Joe Buck disse, é história. Avançando para o ensino médio onde ele foi um iniciante de 4 anos no time de futebol da San Marcos High School jogando centro e linebacker, e para Cal Poly São Luís Obispo onde Chuck Liddell, prepare-se, se formou em contabilidade. O artista de nocaute mais notório da história do UFC se formou com bacharelado em negócios contabilidade em 1995. Enquanto seus colegas atualizavam seus LinkedIns, Chuck estava silenciosamente construindo um recorde de 22 kickboxing amador com 16 nocautes. Se tornando um campeão amador nacional 2 vezes, trabalhando em tempo parcial na gym de John Eckelman, de Pitt, e logo depois pegando lutas por dinheiro no strip por $500 cada. O homem que um dia seria destaque do Mandalay, Bay uma vez pegava lutas de kickboxing fora do strip de Las Vegas por $500 por luta. Voando econômica, cortando peso no aeroporto em um traje plástico, suando em estranhos. Icônico, desvairado, não está acontecendo no UF moderno. Seu debut em MMA foi em UFC 17 em 1998. Uma vitória por decisão sobre Nui Hernandez e por 1 minuto ele era apenas outro cara duro, até pegando uma submissão inicial que o humilhou contra Jeremy Horn. Mas em 2001, ele apertou o botão. Ele nocauteou Kevin Randleman e daquela noite em diante o Iceman foi um problema. Vitórias sobre Bustamante, Belfort e Babalu se acumularam. Ele também se tornou o primeiro lutador ativo do UFC a competir no Pride, nocauteando Guy Measure, o que é comportamento ameaçador. Pride naquela época era basicamente as finais da NBA do MMA. Depois vem 16 de abril de 2005, UFC 52. Se você é de verdade, você sabe, Chuck consegue sua revanche com Randy Couture pelo cinturão dos meio pesados, e desta vez ele está despreocupado a um ponto legalmente preocupante. Ele saiu e fez jus a isso.
Liddell entregou um nocaute de primeira rodada aos 2-06 para reivindicar o campeonato dos meio-pesados do UFC. O UFC tinha sua primeira mega-estrela realmente famosa, MMA, ainda sendo chamada de combate humano por senadores, de repente tinha um rosto para capas de revistas, TV Realidade e Dancing with Stars. O reinado do título foi domínio puro da era 2006. 4 defesas de título bem-sucedidas seguidas. Um nocaute de Jeremy Orr na revanche. Uma destruição de Renan Sobral. Uma revanche brutalizadora de Tito Ortiz. Chuck mais tarde revelaria em Love and War que a rivalidade começou na sala de treinamento porque Tito, apesar de ser um lutador D1, supostamente nunca conseguia vencê-lo em uma luta de wrestling pura. Eu o vencia em wrestling puro, sempre nos treinos. Nos treinos, o vencia em uma luta de wrestling pura. Tipo, nós apenas lutamos. Acho que ele me derrubou 2 vezes o tempo todo que treinamos. O que se você é Tito é uma coisa profundamente não séria de descobrir no podcast de seu rival em 2026. Chuck acrescentou que o maior defeito de Tito não era a habilidade. O problema com Tito é que ele tinha medo de apanhar. Ele não gostava de apanhar. Essa voz do Isman em 2026 é o tipo de sombra silenciosa que destrói um homem. Em 2017, Chuck não era apenas o campeão. Ele era o UFC. Ele foi induzido ao UFC Hall of Fame em 10 de julho de 2009 ainda ativo. Ele tinha a postura de mãos para baixo que cada treinador implorou para ele corrigir e que ele nunca mudou. Quando Cruz perguntou como ele se mantinha firme, Chuck basicamente disse, "Nah, brother. Entrei no esporte cedo demais quando ninguém sabia de nada ainda. Entrei no esporte tipo uma das coisas entrando lá naquele tempo inicial. Não havia tantas pessoas para ouvir. Este era o Chuck no auge. Esta era a era que faz as miniaturas de tragédia atingir tão forte. Os fãs não estão comparando seu eu atual com seu pior eu. Eles estão comparando ele com a versão mais indestrutível que já existiu. E é aí que as coisas estavam prestes a começar. A queda. Aqui está a coisa sobre ser um artista de knockout na divisão dos meio-pesados do UFC. É o trabalho mais glorioso da Terra até o segundo em que não é mais. O interruptor liga em uma fração de segundo e ninguém te avisa que está chegando. Uma noite você está em pé sobre Tito Ortiz com seus braços levantados. A próxima noite, alguém que você deveria esmagar está em pé sobre você enquanto Joe Rogan grita "Uau, uau" em um microfone quente. Esse é o esporte de combate. E Chuck Liddell descobriu como essa transição se sente em maio de 2007. O primeiro tiro de aviso veio de Quinton Rampage Jackson em UFC 71, nocauteando Chuck com um direito menos de 2 minutos e terminando ele pelo título. O Invencível começou a rachar. Depois veio Keith Jardine em uma revanche por decisão dividida. As primeiras perdas consecutivas da carreira de Chuck, que vamos deixar de lado porque Chuck também deixa. Depois Wanderlei Silva, um banjer de luta do ano em UFC 69 que Chuck na verdade venceu, o que brevemente fez parecer que o Isman estava de volta. E depois vieram as perdas que genuinamente quebraram algo. Rashad Evans nocauteou Chuck em UFC 88 com um soco tão preciso que Sherdog o apelidou de nocaute do ano. Maurício Shogun Rua, outro lenda do Pride. O nocauteou no final da primeira rodada em UFC 97. E Rich Franklin, subindo de peso, um cara que Chuck deveria vencer, o enviou em seu escudo em UFC só em 15 via nocaute de primeira rodada. 3 perdas consecutivas por nocaute. O queixo já não estava fazendo o que costumava fazer. Chuck, para ser justo, nunca dramatizou. Embora em sua entrevista com Joe Buck, ele tenha revelado um detalhe pouco conhecido sobre a luta contra Franklin. Ele acredita que o dano real veio antes de uma cabeçada que abriu seu olho. Mesmo o último, acho que o que realmente causou o golpe foi a cabeçada que levei antes que cortou meu olho. Tipo, acho que é aí que eu não lembro de nada depois disso. Pequeno detalhe, mas Dana White declarou após essa luta que Liddell nunca mais lutaria no UFC. Dana sentia o mesmo. Quando Chuck fez a ligação para se aposentar no final de 2010, Dana não estava apenas aliviado, ele já estava tentando fazer Chuck desistir. Quando me aposentei, Dana queria que eu desistisse e ele ficou feliz quando disse que tinha decidido que ia desistir. O UFC deu a Chuck um papel confortável no escritório como vice-presidente de desenvolvimento de negócios. Um pouso suave onde ele voaria, representaria a marca, e nunca apanharia novamente. Por 8 anos, é isso que Chuck fez.
E depois veio 2018. Todo fã de MMA tem um momento, por favor, não, com um lutador que ama. E para Shaq, chegou quando a notícia se espalhou que ele estava saindo da aposentadoria aos 48 depois de 8 anos, afastado para lutar contra Tito Ortiz pela terceira vez em um pay-per-view da Golden Boy MMA promovido por Oscar de la Hoya. A reação da comunidade de MMA foi um encolhimento coletivo de corpo inteiro. Por que ele faria isso? Dinheiro era parte. Shaq depois disse que Golden Boy assinou um contrato de uma dúzia e simplesmente desistiu. Eles basicamente nos enganaram. Ego era parte. Ele admitiu a Cruz que simplesmente amava lutar. Eu digo a todos que eu amo o que fiz. Eu quer dizer, não é difícil me convencer a fazê-lo. E você sabe, é muito. Eles oferecem dinheiro suficiente. Você sabe, e vingança era absolutamente parte. Você não deixa uma trilogia inacabada. Mas aqui está o que torna 2018 tão sombrio em retrospecto. Shaq Liddell não sabia que estava entrando naquela jaula com um pescoço estruturalmente comprometido. Em Love and War em 2026, Shaq levou Cruz através disso. A primeira pista veio durante o acampamento de treinamento quando a comissão atlética fez um teste neurosurpresa e ele não conseguia ficar em pé em um pé com os olhos fechados. Apenas desabou. Sua reação. Encolher de ombros. Culpar suas pernas. Eu não era eu bem. Eu não era nem eu não era capaz de ficar em pé com os olhos fechados. A explicação é perturbadora porque não era seu cérebro. Era sua coluna. Meu disco estava tocando minha coluna. Então está tão nivelado com meus olhos, certo? Eu equilibro meus olhos. Seu disco cervical estava literalmente pressionando sua medula espinhal, interrompendo os sinais entre suas pernas e seu cérebro, forçando-o a se equilibrar usando apenas sua visão. Ninguém pegou. Quando Cruz o pressionou sobre porque ninguém o tirou, a resposta de Shaq assombra toda a história. Eu não sabia, eu não era. Essa era a minha coisa. Coisa que sempre digo às pessoas tipo eu. Era você sabe que foi 8 anos, você sabe então eu acho que senti um pouco estranho, certo? Ele não sabia que tinha se sentido um pouco estranho por meses e assumiu que era ring host. A luta aconteceu em 24 de novembro de 2018, você sabe o resultado. Primeira rodada, Tito pegou, o derrubou, o finalizou. A filmagem é difícil de assistir não porque foi selvagem, mas porque parecia lenta, pesada, como um homem cujos reflexos tivessem saído do chat. As agências descreveram Liddell como parecendo um lutador aproximando-se dos 50 anos. O que o público não sabia era que Shaq entrou lá com o pescoço que era uma bomba relógio. O nocaute não era o dano. O dano já estava lá. O nocaute foi apenas o que finalmente forçou alguém a examiná-lo. Semanas após a luta, Shaq estava em Colômbia fazendo um procedimento de células-tronco nos ombros quando mencionou que seu pescoço estava dolorido. Eles pediram uma ressonância magnética. O médico deu uma olhada e perguntou se ele tinha estado tendo problemas com equilíbrio e coordenação, ao qual Shaq, ainda em negação, disse, não, acabei de lutar. Sua esposa na época notou a falta de jeito e disse a ele, você está um pouco desajeitado. Talvez devêssemos te fazer examinar. Então ele foi a outro médico, fez a rotina de um pé com olhos fechados, e dessa vez ele realmente prestou atenção, fechou os olhos e quase caiu. Seu próprio autodiagnóstico eventual foi quase filosófico. Apenas desgastou, AP entre as coisas apenas desgastou. Uma carreira inteira de defesa de derrubada e diretos por cima tinha desgastado a cartilagem entre duas vértebras até nada. O tratamento foi uma fusão cervical C3 a C4 realizada logo após a luta contra Ortiz, onde Liddell disse a Sherdog. Logo após a luta, tive meu pescoço fundido de C3 a C4, mas acho que realmente não sabia que tinha um problema e era tão teimoso assim. A cirurgia aconteceu, seu equilíbrio voltou, e por um tempo, a história terminou aí. Mas não terminou realmente aí. Porque durante essa mesma cirurgia, ou em algum lugar da recuperação que se seguiu, algo mais deu errado. Algo que não se tornaria público por quase 8 anos, algo que acabaria sendo amplamente mal interpretado como dano cerebral que pode nem existir. E é aí que a narrativa de tragédia real realmente começou. A tragédia. A queda na carreira é real. A carreira de luta terminou do jeito que a maioria termina. Não tão bem. O pescoço precisava ser reconstruído. Mas se você perguntasse a qualquer fã de Shaq Liddell o que significavam quando diziam isso é trágico, eles não estariam falando sobre a perda contra Tito. Eles estariam falando sobre tudo o que veio depois disso. As coisas que alimentaram 1000 vídeos tristes sobre Shaq Liddell. Para entender esse período, retrocedemos para outubro de 2021 porque é quando a vida pessoal de Shaq publicamente detonou. Os deputies do xerife do condado de Los Angeles foram chamados à casa de Ida News de Liddell nas primeiras horas de 11 de outubro de 2021 em relação a um distúrbio familiar, uma discussão verbal com sua esposa, Heidi Northcott, que escalou para empurrões mútuos. Ele foi preso por violência doméstica de contravenção, registrado e solto na mesma manhã com uma fiança de 20 mil juros. O visual não era bom. O Time de Shaq disse que ele era a vítima real.
De acordo com a planilha de avaliação de acusação do promotor, a esposa não tinha nenhuma lesão visível, enquanto o marido tinha uma leve marca vermelha na bochecha e uma pequena marca vermelha perto do peito. Sua filha disse à polícia que viu seus pais se empurrarem, mas não viu quem começou. O promotor classificou como uma queixa cruzada e se recusou a processar qualquer uma das partes, citando falta de evidência suficiente. Mas uma vez que a foto de identificação estava fora, o dano à imagem pública estava feito. Dias após a prisão, Shaq entrou com pedido de divórcio. O que se seguiu foi uma batalha de custódia de quase 4 anos que se estendeu até abril de 2025, quando TMZ informou que o divórcio foi oficialmente finalizado. Custódia legal e física conjunta com Shaq pagando $1 incluindo mês de pensão alimentícia, um pagamento de pensão única e um fundo de educação de 700 mil. E no meio dessa batalha, em setembro de 2022, o site de notícias de celebridades de Blast obteve documentos do tribunal onde Eddie fez acusações que explodiram a conversa sobre a saúde de Chuck. Quando perguntada sobre suas preocupações com seu bem-estar físico, ela disse que ele tinha sido nocauteado muitas vezes e tem ETC. Ele não consegue lembrar de coisas e fica preso em fala. Ele vai ter demência ou Alzheimer. Ele tem apneia do sono terrível. No lado da saúde mental, ela levantou preocupações sobre sua depressão, uso de drogas e álcool como fuga e sua impulsividade, ligando a acusações de que Liddell supostamente tinha se tornado cada vez mais violento. Fala real. Este era conteúdo do tribunal, uma batalha de custódia ativa. Advogados vão dizer a coisa se acharem que ajuda, mas uma vez que as palavras ETC, demência, Alzheimer chegaram à imprensa, você não conseguia colocá-las de volta na garrafa. A narrativa do Eastman está cozido se mudou permanentemente. Aqui é onde o contexto importa e ninguém dá. ETC, encefalopatia traumática crônica, não pode ser diagnosticada em pessoas vivas. Ponto final. ETC pode ser diagnosticada definitivamente apenas post-mortem via autópsia, o que significa que cada manchete confirmada de ETC é cientificamente prematura na melhor das hipóteses. Chuck nunca foi diagnosticado publicamente por nenhum médico. O que existe é um único conjunto de acusações feitas durante um divórcio contestado e muitos viés. O que nos traz a fevereiro de 2024, quando a internet recebeu outro pedaço de evidência. Chuck estava participando de um evento de iate Lamborghini na Baía de San Diego quando ele escorregou e caiu da murada, com TMZ publicando o vídeo de Liddell se debatendo na água antes que o proprietário do iate pulasse para ajudá-lo a resgatá-lo. Viral em horas. Ele perdendo lutas contra a gravidade agora. Um comentarista escreveu: tornou-se abreviação de meme para toda a narrativa do Chuck está cozido. Ele era realmente bamboleante ou era um homem de 54 anos em um convés de iate molhado com problemas de equilíbrio de um C3 a C4 fundido? O vídeo não responde, mas a internet já tinha decidido. Depois, fevereiro de 2026 chegou e Chuck finalmente se sentou no podcast Love and War de Dominic Cruz e abordou isso de frente. Cruz perguntou como foi ver as compilações antes e depois. A resposta de Chuck foi o clipe mais importante que este homem produziu desde a aposentadoria. Bem, é difícil para mim porque muitas pessoas vão ouvir pessoas mostrar vídeos meus antes e depois. E então ele soltou a parte que reformula tudo que a internet tem assumido por 4 anos. O problema é que eu danifiquei meu vocal. Ele explicou o mecanismo que ele atribui à cirurgia de fusão em si ou à recuperação ao redor. Eu não sei. Mas eu entrei. Eles estão tipo, bem, você danificou um. Você tem 3 músculos lá. E eles disseram, um deles não está realmente funcionando. Os outros 2 compensam, o que é porque sua voz soa diferente. Não dano cerebral, não ETC, um músculo em sua garganta que não funciona porque algo em sua cirurgia de pescoço esticou ou irritou o nervo. Esta é uma complicação conhecida de fusão cervical anterior. E Liddell disse a Cruz que o dano veio da cirurgia ou depois dela, uma explicação medicamente plausível para a coisa exata que os espectadores têm lido como demência. Depois Chuck abordou as compilações em si. Em um clipe separado, ele essencialmente destruiu a tendência. Conversa com alguém como e eu estou tipo espera, um cara no meio da frase pausando para pensar sendo cortada então a linha que atinge. Espera, esqueci. Deixe-me o que você sabe, e então eles fazem parecer que ele tem um problema com seu cérebro. Mas é o que é. Não negação. Não rotação. Um homem de 56 anos que decidiu que não vai passar o resto de sua vida lutando contra o algoritmo. Resposta icônica. Então aonde isso deixa abril de 2026? Chuck Liddell. Não aonde o clickbait quer que ele esteja. Ele foi casado novamente desde 12 de outubro de 2025 com Eddie Ray, uma atriz e cantora que conheceu quase 2 décadas atrás em um casamento do Red Rock Resort em Las Vegas com convidados incluindo Forrest Griffin, Matt Hughes, Luke Rockhold, Josh Koscheck e Herb Dean. Convidados de lista impressionante, ele ainda está em eventos do UFC, ainda mentoando lutadores, ainda em podcasts. De acordo com o próprio Liddell em Love and War, bater a bolsa de pancadas e rolar jiu-jitsu ainda o ajuda mentalmente. É a única hora do dia em que meu cérebro desliga. Ele ainda é pai. Ele disse a Cruz que ainda carrega a agitação do lutador.
A necessidade de construir em direção a algo. Isso não é alguém desaparecendo. Isso é alguém em um segundo ato lúcido. A pergunta real não é Shaq está bem. É porque precisávamos que ele fosse trágico? Porque a economia de clickbait tem interesse investido em te contar que cada lenda envelhecida está cozida. Isso imprime visualizações, receita de publicidade, nostalgia, dopamina. Mas o Shaq real não está cozido. Ele tem 56 anos. Teve uma carreira brutal. Ele tem uma coluna cervical fundida. Ele tem um cordão vocal que não funciona direito. Ele passou por um divórcio público com todo o tratamento de batalha de custódia de Hollywood. E ele saiu do outro lado ainda aparecendo, ainda sorrindo, ainda mentoando, ainda promovendo o esporte que ajudou a construir. Quando Pops costumava contar a um Chuck adolescente que ele conseguia vencer Mike Tyson, Chuck ria. Anos depois, Joe Buck fez a mesma pergunta com a cara séria. Veja, em um ringue de MMA, em qualquer ringue, em MMA, sem problemas. Esse ainda é ele. O mesmo Chuck quieto, levemente sorrindo, despreocupado. Talvez a tragédia real não seja o homem aos 56. Talvez seja a forma como continuamos forçando sua vida para a forma de uma história triste apenas para continuar clicando. O Isema nos deu uma das corridas mais incríveis que esse esporte jamais verá. O mínimo que podemos fazer é deixá-lo estar bem. Até a próxima. Confira nosso outro conteúdo na tela. Paz.